Olá, meu nome é Catarina e hoje venho falar de um livro que está traduzido no Brasil, mas ainda não está traduzido em Portugal. The Accidental, da Alice Smith. No Brasil o título é Por Acaso. E este é um livro relativamente recente, é do século XXI. A Alice Smith é uma voz muito conhecida na ficção literária e convido-vos então a conhecer este livro, assim como a conhecer esta autora maravilhosa. Este livro interpela diretamente o que podemos chamar de classe média inglesa, uma categoria social de pessoas que aqui no início do século XX não foge, não está imune às condições do mundo. Lembrem-se se forem da minha idade, eu falo para vocês, mas as pessoas mais velhas lembram-se de certeza, a questão do 11 de setembro e como isso afetou mundialmente, não é? A civilização, mais o Ocidente do que propriamente... Ou seja, esta ideia de terror e de medo afetou, em termos ideológicos, o Ocidente e depois, obviamente, houve repercussões e consequências muito severas para todos os povos que não fossem ocidentais e fossem associados ao Médio Oriente, não é? O que nós chamamos a slice of life. Ou seja, é um daqueles livros que fala do nosso cotidiano, da nossa vida, de partes da nossa vida, que estão sempre lá, que estão presentes e que nós tentamos às vezes apagar, outras vezes ampliar. E este livro em específico fala-nos de uma família que se chama a família Smart. Smart é o apelido. Temos um pai e uma mãe, um filho adolescente e uma filha pré-adolescente. Uma família que neste livro vai para a sua casa de férias num ambiente rural, mas um rural muito árido, muito seco. As descrições não é aquele campo verde tão bonito que nós conhecemos, se calhar, em Portugal e no Brasil. Temos aqui parece uma espécie de deserto rural e bucólico, muito estranho. E isso, obviamente, é uma das mensagens deste livro. Este livro precipita-nos a uma reflexão acerca da ecologia e do ambiente. Não de forma óbvia, atenção. Nós só refletimos acerca disso com o passar das páginas e se calhar só mais lá para o final, de como a Alice Smith afoga, não é? Afoga-nos nesta dicotomia entre a cidade e o campo, sem, obviamente, nos fazer acreditar de que a dicotomia é assim tão rígida e simples como nós às vezes entendemos. Nós já não estamos no século XIX, em que a cidade era a tuberculose e o campo era a cura, não é? Já não é bem assim. Portanto, a extensão da devassidão do ser humano pelo mundo já chegou à natureza e nós sabemos-lo bem e, portanto, não conseguimos fugir da nossa própria condição. A particularidade deste livro é que nós não falamos só de uma família, nós não falamos só da família Smart. É que a centralidade deste livro é uma personagem que aparece e ninguém sabe bem quem é. Portanto, a família está numa casa, está a passar férias e aparece Amber, uma mulher que ninguém conhece, mas que toda a gente presume que alguém da casa conhece e, portanto, deixam-na ficar a interagir diariamente com a família. A Amber gosta de dormir no seu carro e a Amber é uma pessoa presumivelmente livre, não é? Portanto, ela anda descalça, ela não se depila, ela não acredita em convenções sociais, ela dorme no carro quando tem a oportunidade, oferecem-lhe uma cama. A Amber é uma pessoa muito diferente desta família, família esta que é o cúmulo, não é? O arquétipo do que é estar preso às crenças e às expectativas de uma categoria social. O pai da família é professor de universidade, a mãe da família é uma autora renomeada. Olha, o molde do José Rodrigues dos Santos. Ou seja, pega numa fórmula e repete-a, digamos assim, porque é isso que o mercado pede, mas as fórmulas são sempre idênticas e esta autora em específico focaliza-se na Segunda Guerra Mundial e, portanto, está habituada a falar do Holocausto a toda a hora. Os filhos andam na escola e têm os seus problemas escolares, nomeadamente com os colegas. E nós vamos sabendo isso ao longo do livro, como é que é difícil uma criança e um adolescente se desenvencilharem num ambiente de predadores. Porque todos os microcosmos que nós conhecemos nesta obra são reflexões e refletem mesmo o macrocosmo que é o ser humano inserido numa sociedade. Como é que é o ser humano politizado e como é que é o ser humano destruidor, predatório, não é? Predador.
em relação aos outros seres humanos. E, portanto, tudo isso é um espelho já do que acontece nas pequenas vidas mundanas desta classe média. Recorrendo a epígrafes, Alice Smith levanta inquietações e nós, leitores, agarramo-las. Estas epígrafes oferecem um momento didático, mesmo antes do início da narrativa. A do John Berger problematiza a ideia da experiência da vida normal, por oposição às narrativas que nós exteriorizamos para os outros acerca das nossas vidas. Outra epígrafe questiona a uniformização superficial na sociedade contemporânea do capitalismo avançado. São, no fundo, pistas que nos preparam para a obra. E achei isso sempre tão interessante, tão especial, que em cada capítulo haja uma preparação psicológica, uma ceia, digamos assim, uma pré-ceia. Queria dizer também que o livro está dividido em 3 grandes partes, que é o início, o meio e o fim, e, portanto, essa metodologia rígida oferece-nos um véu, uma capa, que é irónica, porque esta família é tudo menos organizada, psicológica e emocionalmente, e, portanto, obviamente que a estruturação início, meio e fim é uma contradição em si mesma. Cada capítulo oferece também uma perspectiva específica na voz de cada personagem, embora seja na terceira pessoa. Isso também ajuda na articulação das diferentes vozes. Portanto, um capítulo estamos a ver a Astrid, que é a miúda da família, outro capítulo estamos a ver o irmão, outro capítulo o pai e a mãe, e outro capítulo a Amber, e andamos assim nessa dinâmica que é bastante interessante, e isso deu fogo, não é? Para que a obra fosse tão mais interessante, não é? Na medida em que não há uma unidimensionalidade na narração. Esta família é toda ela defeituosa, e é isso que tem tanta graça. O marido é uma feira ambulante de crises de masculinidade, é um chauvinista. Ele é, enfim, já falarei melhor. A mãe também está muito presa na sua bolha psicológica de querer sair daquela fórmula de mercado editorial, mas não conseguir, porque na verdade ela sempre se habituou a este estilo de vida e é difícil sair dele. Os filhos estão nas fases difíceis, aquelas que parecem que o mundo vai acabar. A escola não é fácil, os colegas não são fáceis, as expectativas no mundo pós 11 de setembro não são fáceis. Tudo é destruição e consequencialismo dessa destruição. Muitas destas personagens até atuam um bocadinho como alguns filósofos põem para oposição ao Stuart Mill, um consequencialista, e o Kant, um intencionalista. Estas personagens muitas vezes atuam assim, que é, há uns que dão a primazia à intenção das ações e outros que dão às consequências. Ora pois, isto aqui vai criar um conflito, não é? Porque uma ação, para ser moral, ela precisa de jogar com uma destas vertentes mais especificamente. Podemos até rejeitar as duas e adotar outra, e portanto o que eu digo é que a terceira via é esta personagem tão nova, a Amber, que nos diz que não é preciso nem um nem outro para saber viver, e a Amber realmente torna tudo vira tudo do avesso. Ela não segue nenhuma linha convencional e, portanto, em cada personagem ela parece que assume uma forma camaleónica diferente. É o equivalente a eu pegar neste livro e fazer aqui uma espécie de magia e agora passar a qualquer pessoa na rua e a pessoa abriria o livro e iria ler o que precisaria de ler naquele momento. Imaginem, isto transformar-se-ia quase como magicamente no livro ideal para cada pessoa. Não o que está aqui escrito, mas o que as pessoas gostariam que estivesse. E a Amber é isso, só que ao contrário, ela não faz o que as pessoas querem, ela espeta muitas facas na alma destas pessoas e obriga-as a fazer a introspeção que nunca fizeram. Mas eu gostava que toda a gente tivesse uma Amber, até eu de vez em quando. Esta família é a típica família que, acabados de chegar ao século XXI, romantiza a tecnologia e o progresso científico como se fossem... como se o progresso significasse sempre avanço positivo. Também não venho aqui dizer que o progresso e o progresso científico são naturalmente maus. Para mim, nunca na vida, eu adoro. Mas isto para dizer que nem sempre... Oi, a luz? A luz
foi um pouco embora, peço desculpa. A Amber vem rejeitar a ideia de que nós, com televisões, câmaras, telemóveis, conseguimos atingir o melhor de nós e, na verdade, ela é muito anti assimilação tecnológica para o bem comum. E esse é um fator engraçado porque todos os membros desta família dão muito valor à tecnologia como o último reduto da construção da personalidade. E isto é normal, porque reparem, porque após o 11 de setembro o que é que se fez? Instrumentalizou-se a tecnologia ainda mais nas mãos, não é, do governo, nos Estados Unidos, principalmente, para criar uma política de terror e de medo, falibilidade do mundo novo, chega ao espaço rural. A Amber realmente nota-se que está revoltada com o facto de o bucólico rural, o campestre, estar a ser destruído, não só fisicamente pelas alterações climáticas, mas ideologicamente também. É visto como um espaço de fuga, onde as pessoas levam o que há de mau para lá. E a Amber não quer nada disso. E, portanto, ela parece que é assim uma espécie de... Ela é, ao mesmo tempo, o anjo e o diabo nos ombros a dizer coisas. Ela é isso tudo ao mesmo tempo. Portanto, pode-se tornar um bocadinho claustrofóbico ter a Amber de perto. Pensaria eu. Mas pensa também nisto. As personagens, quando querem fugir da sua claustrofobia, procuram a Amber. Porque ela amplia os sentidos. Amplia as percepções. Porque a introspeção nem sempre nos deixa com aquela ansiedade do e agora. Muitas vezes dá-nos outra opção, a tal terceira via. Também teria sido bom ter dado aos filósofos, às vezes quando eles estavam ali naquelas disputas, não é? Quando se punham nas disputas deles, Descartes e David Hume. E há um episódio em específico neste livro de como a Amber mostra que nós conseguimos, enquanto seres humanos, carregar o peso da destruição massificada e ao mesmo tempo prosseguir atos de bondade e de amor para com a natureza. Ela vê uma abelha a morrer e salva a abelha, ela fala em ato de ressuscitar e o que nós vemos é isso. No meio da destruição também há também pode haver progresso, só que esses atos de bondade locais à nossa volta, nas pequenas coisas, são importantes para a construção do nosso ambiente envolvente, mas não são modificadores da superestrutura, não é? A Amber, ela chega, ela é um repositório de conhecimento e depois ela oferece-se à família e diz, bom, podem vir daqui beber quando quiserem, e é uma fonte inesgotável de conhecimento e de reflexão, mas como podem calcular, nunca se esgota até ao fim. A Amber acaba por ter de, não vou adiantar muito, mas nunca utilizam aquele conhecimento até ao fim, não é? Porque há o medo que subjaz à descoberta de nós e do mundo. E através de referências também de contemporâneas, seja a Alice Smith faz aqui referências a filmes, a música, a livros, e essas referências são muito importantes na construção de um ideal dentro da narrativa destas personagens, porque as personagens auxiliam-se de referências do mundo em que vivem para ou só desculparem ou mesmo mostrarem que eu cresci com isto, foi assim que eu me formei, não leves a mal, ou eu acho que isto está certo por esta razão, e portanto nós auxiliamos sempre muito das nossas referências para desculparmos as pessoas que somos. Mas o que a Amber faz é mostrar que essas referências podem ter sido dadas de mão beijada para que nós as absorvêssemos sem pensar muito nisso. Então, e as outras referências que não estão ao nosso dispor? Cadê? Como é? A Amber consegue ser uma personagem que nós gostamos, da qual nós gostamos e ao mesmo tempo da qual nós não gostamos, porque faz coisas que nos deixam, por exemplo, estraga uma câmara fotográfica, que é caríssima na altura, estas câmaras, agora são, imaginem, na altura. E ela não pede desculpa, não se interessa minimamente por aquilo, porque ela acredita piamente que aquela câmara fotográfica de filmar é um problema para a humanidade. É um problema. Bom, isto não cai muito bem, mas ao mesmo tempo as personagens ficam tão absorvidas neste raciocínio abstrato e externo
às personagens que elas nem conseguem reagir bem, ou com raiva, ou com... Estão a ver? Ficam só petrificadas. Porque não estão habituadas a um nível tão grande de lata, de como nós chamamos na vida, cara podre. Poker face. Amber é isso. Amber é uma espécie de diva. E eu nunca conheci uma Amber, atenção. Ela é uma construção. Amber é uma ampliação, uma amplificação de muitas coisas que eu já vi. Mas reparem, é uma personagem quase como... que comporta ali um aspecto angelical, deusificado. Ela nem sequer chega a agir com ubris ou ibris, porque ela não desafia o que está estabelecido, nem em termos terrenos, nem mesmo não desafia os deuses, atenção, porque ela é quase vista como uma personagem deusificada. E portanto ela nem atinge esse patamar de ubris ou de ibris que nós às vezes vemos na literatura quando as personagens agem assim de forma mais fora da caixa, rebelde, desafiam as convenções. Não, é porque eu sinto que ela é mesmo já... parece que não existe bem. Aliás, nós passamos o livro inteiro. E eu às vezes pensava, será que eles estão todos de comer alguma coisa estragada? Alguém pôs drogas nas bebidas? Será que estão todos em coma, que tiveram um acidente de carro? Porque ela não parecia uma personagem verdadeira. Parecia tipo uma alucinação coletiva. E eu adorei essa fórmula da Alice Smith. A família tem uma relação muito pouco saudável com o conceito de tempo. A Amber chega e é logo um elemento que perturba porque não fala sobre o passado. E é uma oposição óbvia a esta família que está presa no passado de uma forma muito pouco saudável. Os filhos estão presos ao passado, estão presos aos acontecimentos do último ano, dos últimos 2 anos, não conseguem sair daí, estão num loop de memórias e de lamentações, não saem daí. A mãe deles, presa na Segunda Guerra Mundial, é só sobre isso que ela escreve. Está presa, está presa, está presa. O pai, sentimos que está preso e por isso tenta dar ali fazer umas catapultas para o presente da contemporaneidade. Portanto, eu não quero alongar muito, mas no fundo ele dá ali um pezinho no que é a juventude do momento, quase como para sair das suas memórias passadas de quando era jovem. Portanto, estou a ver aqui a ironia no meio disto tudo. É Amber, não fala do passado, portanto, para ela o passado não é para aqui chamado. E isso causa também uma reflexão importante sobre o tempo. Estar preso em memória, estar preso no passado ou, por oposição, viver o presente. O que é viver o presente? A Amber mostra-nos o que é viver o presente. Às vezes falavam desse conceito. Viva o presente. Eu não percebia muito bem o que isso significava. Então, como é que nós carregamos as nossas carcaças, os nossos corpos, sem o peso do passado, que é isso que nos forma, certo? E a Amber diz sim, é o que te forma. E depois? E atenção, não escapamos, não saímos aqui da narrativa capitalista do envelhecimento como a decadência da mulher. Atenção, nós temos até uma oposição muito gira que é a mãe sucumbe a essa narrativa, portanto perde o valor e portanto só uma mulher jovem é que tem valor. Já sabemos como é que funciona. A filha tem ainda o que nós chamamos de obsessão com a documentação. Portanto, esta miúda grava tudo com medo de que o futuro seja injusto para com as memórias. Portanto, ela não acredita que uma mera memória é suficiente para provar que se viveu e, portanto, grava tudo com medo de falta de provas. Não vá à polícia um dia chegar e pedir uma informação e ela não ter uma prova. Veem como esta influência da vigilância, da supervisão do Estado após o 11 de setembro chega à mente destas crianças que veem a televisão e as notícias e se sentem que que vivem dentro de uma câmara, não é? Que as filma e que a qualquer momento elas podem ser consideradas terroristas ou sabe-se lá mais o que, depois eles não têm como provar que não são. E veem como isto é uma bolha da classe média branca que acha que alguma vez seria presa sem provas assim. Não é muito comum, não. Normalmente o que acontece isso não é aos brancos, nem à classe média. Normalmente, não. Da minha experiência, não tem sido.
E, portanto, a intrusão cataclista desta personagem é uma alusão ao mundo contemporâneo, à forma como acontecimentos históricos, políticos mudam completamente a nossa vida, ao ponto de termos de reformular a forma como vivemos. A Amber é isso. A Amber parece um pouco como as Torres Gêmeas a cair. Nós sabemos que a primeira cai e estamos só à espera que a segunda caia também, e depois já estamos a antecipar o que é que será o mundo após essa última destruição, implosão, porque, enfim, já naquele interlúdio já nada é o mesmo, já nada é igual, e a Amber traz, obviamente, essas confrontações. A questão da guerra é muito importante. Nós temos ao mesmo tempo aqui a acontecer, não é só o 11 de setembro, é a guerra do Iraque, certo? Então, a guerra do Iraque é que nós, nesta altura, vemos na televisão como uma coisa normal, a perseguir aquelas pessoas pelo meio, matamos tantos civis, tantas vítimas, mas é por um bem maior, não é? Nós acreditamos que é a perseguição, o terror e o medo têm um objetivo final, que é aniquilar estas pessoas más que subitamente vieram atacar-nos, como se não fosse o imperialismo americano o causador, o iniciador de toda a confrontação. Nós hoje sabemos que sim, quer dizer, espero que saibam também de que nada neste mundo acontece por acaso e que não foi simplesmente alguém que decidiu ir contra as Torres Gêmeas só porque sim, há precedentes históricos e políticos que levam a essas questões. E sem desculpar nenhum dos lados, dizer que tanta gente que morre no meio sem razão, porque o ego da máquina governamental e política é tão grande que consegue ganhar um prémio Nobel da Paz, mesmo tendo lançado o maior número de drones de guerra no mandato presidencial. Apesar de tudo o que eu disse, da minha ironia, do meu sarcasmo, sabem como é que eu sou? Por esta altura, se são novos aqui, bom, bem-vindos. A ficção é um memorial. É um memorial das vidas perdidas, é um memorial do que é a humanidade no antes e no após de um dado acontecimento. A Amber é quase como uma amostra do que é um evento acidental, o por acaso, não é? Os encontros e os desencontros. Nós não temos uma súbita inquietação porque aconteceu alguma coisa de mal, como uma guerra. É porque essa guerra confronta-nos com os nossos ideais e com as nossas expectativas do que era o mundo. As Torres Gêmeas não foi o acontecimento em si que abalou a consciência coletiva e a ideologia coletiva, mas o que representa ideologicamente. O ideal que nós tínhamos de que o Ocidente era intocável, de que podia ser imperialista, destruir a vida de milhares de pessoas, porque nós não sabíamos quem eram essas pessoas, porque só se filmava o que se queria filmar, e do nada, à nossa frente, sem podermos fazer nada quanto a isso, essa expectativa de um castelo que não se derruba cai à nossa frente. Ok, portanto o senhor do correio veio aqui. Muito simpático. Continuando. Isto também para dizer que há uma instrumentalização do trauma coletivo para aplicar políticas predatórias. Eu acho que é o próprio Zizek que tem uma frase, eu acho que tem aqui, anotei assim: a América ganhou o que sempre fantasiou e essa foi a maior surpresa. Portanto, o 11 de setembro, a guerra no Iraque, todas essas coisas revelaram qual é a verdadeira cara do imperialismo americano, não é? Já se sabia, mas já se desconfiava, mas agora tivemos a certeza mesmo. O elemento aqui da narrativa é a questão da sexualidade. A Amber também, obviamente, questionando tanta coisa, questionaria sempre a sexualidade, e tanto perante aqui um adolescente e uma pré-adolescente, pois ora bem que é isso que acontece, os adultos também, mas noutro nível. Isso é engraçado como a ideia da libertação do corpo, a libertação sexual são sinónimos também de progresso moral. O que eu queria aqui dizer é que uma das coisas que eu mais gostei foi da progressão das personagens na sua configuração do mundo. Para quem gosta muito de literatura e se calhar percebe melhor o que eu estou a dizer, o conceito de densidade psicológica, que é a ideia de que as personagens não são redondas, a ideia de que elas do início ao fim têm uma mutação, uma transfiguração de algum nível em que elas no início, olhando do início e do fim, já não são as mesmas,
Sempre que eu digo se uma personagem tem ou não densidade psicológica é no fundo uma espécie de spoiler, embora eu não acredite muito no conceito de spoilers, mas vocês entendem o que eu estou a dizer. Eu acho que é preciso ler este livro para tirarem as vossas próprias conclusões acerca disso, se as personagens têm ou não densidade psicológica, e será que a Amber tem densidade psicológica, sendo a mesma do início ao fim? A verdade é que a mãe da família, por estar a escrever consecutivamente ao longo das décadas, sempre acerca da Segunda Guerra Mundial, ela normaliza a violência quando acontecem coisas no mundo contemporâneo que nada se assemelham ao nível de destruição maciça que foi o Holocausto. Mas ainda assim, ela, há uma dada altura que se questiona acerca disso, porque é que nós estamos a normalizar isso, porque é que as notícias, porque é que os mídias são cúmplices e atuam em conluio com a normalização da violência perpetrada pelos Estados. Fica aí a reflexão. O pai da família é o chauvinista imperialista que tanto gostamos de ler na ficção, pois ora, será sempre preciso uma mulher para retratar o homem dessa maneira, porque nós já sabemos que os escritores homens muitas vezes passam pano para isso, e eu gosto que passem pano porque é fruto dos tempos. Sempre adorei ler os chauvinistas imperialistas na ficção, como se fossem uma romantização da pessoa ideal, mas lá está, também às vezes é bom contrapor essa narrativa com outra. Espero que tenham gostado do vídeo e, como em todos os vídeos, quando não há tradução para algum dos nossos países, Portugal ou Brasil, eu peço que, se virem este vídeo daqui a não sei quantos meses ou não sei quantos anos, me digam, já está traduzido em Portugal com este nome. Portanto, se isso acontecer, eu terei todo o gosto em deixar na descrição essas informações. Por agora têm no Brasil traduzido como Por Acaso, da Alice Smith, The Accidental. Leiam Alice Smith, porque é fantástica. É fantástica. Vejo no próximo vídeo. Tchau!